que você aliou, porque eu falei que o pole dance é a dança da barra, mas com twerk seria para dança fora ou na barra? Então, elas são modalidades que conversam muito, né? Até pela questão que a gente já falou das strippers e tal, que quem é stripper geralmente faz pole e faz twerk, né? São coisas que conversam muito. Porém, eu dou essas aulas separadas. Então, a pessoa que vai querer fazer aula, ela pode escolher, né? Se ela faz a modalidade de pole dance ou se ela faz a modalidade de twerk. Quem quer fazer as duas, geralmente, né, faz um dia pole dance e um dia twerk. Eu tento não misturar, porque são modalidades enormes. Movimentações, assim, infinitas, que tem que ser muito bem trabalhadas. Então, assim, é até difícil pra mim, em 1 hora, dar 2 modalidades assim, sabe? Então, eu separo elas. Tem como você fazer as duas ao mesmo tempo, mas tem aulas diferentes, assim, pra poder realmente focar na técnica de cada uma delas, sabe? Porque eu acredito que o pole dance você tem que exercer muito mais físico do corpo e o twerk não, né? Pior que tem, viu? As alunas da primeira aula de twerk ficam com dor na perna, assim, por 1 semana, porque é muito agachamento, né? A gente não tá acostumado a ficar naquela posição e tal, força muito a perna. Então, geralmente, pra mim é ótimo, porque são 2 coisas que complementam. O pole, ele trabalha muito o braço, então quando eu dou muita aula eu sinto bastante dor no ombro e tal, porque realmente é uma parte muito superior que a gente trabalha. E o twerk trabalha muito a perna. Então, um dia que eu dou muita aula de twerk, minha perna fica doce. Parece que eu pesei, assim, eu fiz agachamento mesmo na barra, né? Igual academia. Então, assim, pra mim é ótimo, porque eu tô sempre trabalhando as 2 coisas, mas ambos precisam de muita força, coordenação e tudo. Mas então você é aquela professora, né, que tipo assim, gente, faz esse movimento e fica falando isso, continua. Não, você faz o movimento junto com os alunos. Algumas vezes eu tenho que fazer. Quando é aula particular, assim, eu me dou o luxo, né, de poder assistir mais e tudo, porque querendo ou não, aula particular, a gente pega um pouquinho mais pesada ali, né? Mas quando eu tô na aula coletiva, né, ou quando é uma coreografia, eu meio que sou obrigada a fazer junto, pra pessoa poder ver o que é, eu explico, eu mostro, faço junto quando é coreografia, porque é bom você ter alguém pra você assistir e poder acompanhar, é difícil fazer a coisa. Mas você limita o seu dia falando assim, eu só consigo dar 5 aulas porque meu corpo não dá um limite. Sim. O máximo que eu consigo realmente é 5 aulas. Você falou o número Mas certo, seguidas não, assim. né? Não, geralmente não. Eu tento fazer, vamos supor, 2 na parte da manhã, 2 na parte da tarde e 1 de noite. Ou então eu dou 3 de manhã, 2 de noite. Cada aula tem 1 hora. Nossa. E aí tem semanas assim que às vezes eu dou mais aulas, eu fico realmente muito cansada. Então isso é uma coisa que pessoas que mexem com dança, né, tem que se preocupar muito, porque o nosso corpo é o nosso trabalho, então a gente tem que estar sempre pensando em como não lesionar, como cuidar do nosso corpo, porque sem ele, assim, a gente não consegue trabalhar, né? E não tem como eu dar aula sentada, é impossível eu dar aula sentada. Então, mas além da aula de professor, você faz algum, sei lá, corre, academia para continuar com o corpo? Então, muita gente do pole faz fortalecimento, né? Fora do pole dance, assim, paga um personal, ou faz uma academia, ou faz pilates e tudo. Eu deveria fazer isso, mas eu fortaleço sozinha na minha casa mesmo, até por questão de pandemia, assim. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de academia, até falei isso esses dias no meu Instagram. Eu odeio academia, gente. Já paguei e não fui várias vezes, então o pole dance foi um achado. Você é uma ótima cliente. Paga e não vai. Paga e não vou, assim. Academia, não sei, eu não gosto do ambiente, sabe? Então, assim, pra eu ter disciplina de fazer uma musculação, um fortalecimento assim, eu teria que ter um personal mesmo, ou alguém pra me acompanhar, né? Porque eu realmente, nesse ponto, eu não sou muito disciplinada. Se é pra treinar pole, com certeza, eu disciplino, eu faço em casa direitinho. Mas musculação, assim, não é comigo. Então, eu deveria fazer, né? Mas eu não faço, porque a gente tem que evitar lesão, né? Então, o corpo tem que estar bem fortalecido, seja a forma como mas você achar, você tem seus horários, mas, tipo assim, você não tá carregada, não. Você tem espaço ainda, pra quem quiser fazer aula ainda. Sim, tem alguns horários ainda, dá pra aí, encaixar. Ó, gente, ainda quem tiver vontade aí, ó, pra procurar a Raquel no seu Instagram, né? Sim. Seu Instagram é qual? Raquel Scarlatelli, igualzinho tá escrito. Raquel Scarlatelli. Pra você que conhece alguém que quer fazer, tá com vergonha, sei que lá, tá procurando alguém, procura a Raquel Scarlatelli lá no Instagram. Lá a pessoa pode entrar em contato com você lá mesmo? Pode, pelo Instagram mesmo. E ainda que eu não tenha horário no futuro, gente, tem vários estúdios incríveis em Belo Horizonte, várias pessoas que trabalham no pole dance. Talvez seja um mercado que não tem tanta visibilidade ainda, mas se você jogar no Google, você vai achar. Eu ia te perguntar isso agora, estúdios. porque a gente, igual, você é professor e tal, conhece esse meio. É um meio, assim, pujante, ativo, tem muita gente em BH que faz? Sim. BH, sim, Contagem, Betim, BH, tem, região metropolitana de Belo Horizonte. Tem. Olha,
De cabeça, sim, eu já contei já no passado, na época tinha uns 20 estúdios, então eu consigo imaginar que agora deve ter uns 25, talvez 30 estúdios aí em BH e região, sabe? Então assim, se você mora na região sul, norte, leste, oeste de BH, vai ter um estúdio perto de você, só que às vezes a gente não conhece, não sabe, né? Eu mesmo, quando eu descobri o Polydance, eu não fazia a menor ideia que já tinha mais de um estúdio em BH, eu achava que era uma coisa super rara, porque não é tão divulgado assim, não é tão conhecido ainda, né? Mas tem crescido, eu acho que daqui 5 anos, sei lá, vai ter 50, 60 estúdios em BH, se Deus quiser. Porque é aquilo também, né? O boca a boca, eu acho que não existe melhor propaganda do que isso. Sim. E se você tem uma cliente que tem vergonha, ela não vai fazer divulgar aquilo, né? Então, eu acho que uma cliente que tem vergonha pra você, não tô falando assim, sim. não é uma boa cliente que vai te divulgar, né? Então, a gente tem, pelo menos no mundo, né, feminino, assim, de maneira geral, sempre quando eu faço uma coisa que eu gosto muito, eu converso com as minhas amigas. Eu falo, amiga, fiz um negócio que você precisa fazer. Ainda que eu não poste, ou que eu não divulgue, ou que eu seja, né, tímida e tal, eu vou falar. Tipo, pra uma amiga, pra uma prima, pra uma irmã, pra uma colega, ó, você tem que fazer o Polydance, você tem que entrar pra esse negócio, porque, olha, é transformador. Então, eu acho que ainda as pessoas que são tímidas, às vezes escolhem não postar, ou escolhem não fazer essa divulgação pelo Instagram e tudo, elas acabam falando. Eu acho que é muito difícil você entrar numa atividade e você não falar com ninguém que você tá fazendo, sabe? Eu acho que ninguém é tão secreto assim numa atividade. Ô, Raquel, e como outras danças, por exemplo, tem campeonatos, tem apresentações, tem festivais. Tem festival também? Como é que funciona? Tem demais. Inclusive, teve um há pouco tempo, que foi o Festival Mineiro de Polydance, tem em São Paulo, tem, inclusive, campeonatos tanto nacionais, né, tipo, do Brasil, quanto internacionais. Tem campeonatos que são mundiais de Polydance. Então, você vai escalando, você passa numa fase, aí você ganha em primeiro lugar do Brasil, aí você disputa na América Latina, aí você ganhou da América Latina, aí você vai pro Mundial. Então, eles têm uma pretensão, né, de fazer o Polydance ser um esporte olímpico e tudo. A gente tem, para quem segue o Poliesporte, que é essa vertente mais focada, né, na parte esportiva, por assim dizer, tem um manual de regras de como que você faz o movimento, qual que é a pontuação de cada movimento, quanto tempo você tem que ficar naquele movimento para ele ser pontuado. Então, assim, é quase que uma ginástica olímpica mesmo, sabe?